no centro que esse evento é da presidência do Tribunal, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura, com o apoio do Centro CAGE, Centro de Apoio aos Juízes do Fórum João Mendes, da diretoria do Fórum João Mendes, e também com o apoio das secretarias do Tribunal, STI e SPI. Eu tenho o prazer de anunciar o doutor Marcos Elídios Michele de Almeida, que vai tratar do assunto de solução de sociedade limitada e apuração de haveres. Um assunto importante, especialmente para aqueles que atuam em varas cíveis, diante dos problemas que nós temos, não só em relação à dissolução de sociedade limitada, mas em especial a apuração dos haveres do sócio, daí porque a indicação do Dr. Marcos Elídios, que é professor de Direito Comercial, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor dos cursos de graduação, especialização e mestrado da PUC e da FAAP, autor de vários livros e artigos, portanto, a pessoa super indicada para tratar desse assunto. Ao final da nossa aula, nós teremos também sorteio de livros do professor Marcos Elídios, portanto, logo depois das perguntas, faremos o sorteio eletrônico. Sem maiores delongas, eu passo a palavra ao doutor Marcos Elídios. Então, bom dia a todos. Primeiro, dizer da grata satisfação dos senhores. É a segunda oportunidade que tenho de estar aqui nas aulas magnas. Agradeço aqui novamente ao Gilson, estendendo esse agradecimento ao Tribunal de Justiça pelo convite feito e principalmente pela iniciativa, né? Venho conversando com o professor Gilson, professor Terapia, eu sinto dizer quanto grata é a minha satisfação de saber dessa iniciativa feita pelo professor Gilson, principalmente pelo professor Terapia, e acolhida pelo Tribunal pela Escola de Magistratura, no sentido dessas aulas magnas, né? Então, essa é a importância dessas aulas e, portanto, é uma grata satisfação poder contribuir e estar aqui com vocês. Ok? Então, vamos tratar desse tema. E, no primeiro passo, que vocês vão ver, nós vamos dar uma explanação, uma explicação sobre a questão da dissolução e, portanto, como ela funciona. Na parte final da minha exposição, eu vou apresentar aos senhores algumas questões mais polêmicas dessa situação. Quando se fala de dissolução, já abro aqui uma primeira ponderação. Quando se fala de dissolução de sociedade, os senhores vão ver que não existe uma briga entre sócios no que diz respeito à dissolução. Normalmente, na ação de dissolução, de fato, o sócio que quer sair, e o sócio que quer ficar, quer que ele saia mesmo. Né? Não há discussão quanto a isso. O grande problema na ação de dissolução é o quanto será pago nesta apuração de haveres. Portanto, ao contrário de alguns processos onde se discute efetivamente o mérito, na dissolução não se discute muito o mérito da dissolução, porque ela é dentro do consenso. O que se discute muito é quais serão os critérios para eu apurar os haveres do sócio retirante. E aí é o grande problema. Por quê? Porque o sócio que fica sempre acha que tem que pagar pouco. E o sócio que sai sempre acha que tem que receber muito. Esse é o grande problema. E é isso que a gente vai tentar demonstrar quais são os principais critérios e aqueles que nós julgamos mais adequados para tentar solucionar esses conflitos na questão judicial. Ok? Então vamos lá, então. A primeira coisa. Quando se fala aí sobre dissolução de sociedade, depois do Código Civil começou a haver uma discussão sobre tecnicamente se existiria dissolução parcial de sociedade, se não. Esse ponto eu vou superar para os senhores, porque a jurisprudência entende que existe a dissolução parcial, não há problema nenhum, e ponto final. O que a gente tem que entender é que há uma classificação. Quando nós falamos então de dissolução, eu posso classificar em dissolução total ou parcial da sociedade, e essa dissolução total ou parcial pode ser extrajudicial ou judicial. Pode passar. Então, quando a gente fala nessa dissolução que pode ser total ou parcial, a primeira coisa, o que é uma dissolução total? A dissolução total é aquela que tem por finalidade, é aquela que vai ter por objetivo, por fim, a sociedade.
ela é uma dissolução total. A sociedade será, portanto, extinta. Ela deixa de existir no ordenamento jurídico e, portanto, uma dissolução total. E se ela vai deixar de existir no ordenamento jurídico, vai ocorrer a extinção e terá que ser feita a liquidação da sociedade. A liquidação da sociedade significa o quê? Significa você liquidar o patrimônio e as dívidas da sociedade. Na dissolução total, portanto, haverá uma liquidação da sociedade, onde será nomeado um liquidante que terá esta função. A liquidação significa arrecadar todo o ativo, promover a venda desse ativo, pagar o passivo existente e, se eventualmente existir saldo, dividir, observada a participação dos sócios. Esta hipótese seria de uma dissolução total. A sociedade deixa de existir. Se ela deixa de existir, repito, eu tenho que liquidar todo o ativo. Pago o passivo e, se sobrar dinheiro, divido entre os sócios. Isso é muito importante a gente ter claro, porque lá na frente, na hora de critérios de apuração de haveres, a gente vai entender por que da minha crítica e da parte dos autores e dos julgados da crítica em relação a uma dissolução total. Tá certo? Então, dissolução total, repito mais uma vez, é por fim a sociedade. E, portanto, eu vou vender todo o patrimônio para o passivo e dividir eventual remanescente. Já na dissolução parcial, não é isso que ocorre. Na dissolução parcial, a sociedade permanece. Ela continua em pleno vapor. Como diz a doutrina, ela continua em marcha. Ou seja, ela vai continuar gerando riqueza, ela vai continuar gerando empregos. Então, ela continua em marcha. O que ocorre na dissolução parcial, o que é? É simplesmente o quê? Ela vai se dissolver em relação a um ou outro sócio que ele vai deixar a sociedade, permanecendo a sociedade em plena atividade. Tá? Por isso que ela é uma dissolução. O Código Civil não usa o termo dissolução parcial. O Código Civil vai usar o termo, inclusive tecnicamente é melhor, ele usa o termo resolução da sociedade em relação a um sócio. Tá? Então, ao invés de ele usar o termo dissolução parcial, ele vai falar em resolução da sociedade em relação ao sócio. Então, vai se resolver ali em relação àquele sócio que quer deixar a sociedade ou eventualmente está sendo excluído da sociedade. Tá? Então, seria isso. Pode passar. Então, dissolução também. Agora nós vamos falar dessas duas hipóteses, da total ou parcial, porque ela é extrajudicial. Extrajudicial, portanto, é quando não haverá necessidade da interferência, do Poder Judiciário. Os sócios, em comum acordo, vão encontrar uma alternativa para promover, seja a dissolução total, seja a dissolução parcial. Então, ela é extrajudicial. Não há necessidade de trazer a questão ao judiciário. Quando se opera uma dissolução extrajudicial total? Quando os sócios, de comum acordo, ou nas hipóteses legais, por maioria de deliberação, entendem impor fim à sociedade. Então, de comum acordo, ou por maioria, eles falam, vamos por fim a essa sociedade. Nós já atingimos aquilo que nós queríamos, ou ao contrário, nós já estamos vendo que nós não conseguimos atingir o que nós pretendemos, é melhor, por fim, vamos encerrar. E, portanto, os sócios extrajudicialmente entendem em fazer uma dissolução total da sociedade. E qual será o instrumento para formalizar essa dissolução extrajudicial total? Será por meio de um distrato social. Lembre-se, esta sociedade, ela se constituiu por meio do quê? Por meio de um contrato social.
o ato constitutivo da sociedade, seja ela qual for, será um contrato social ou um estatuto. Por isso que a gente fala, quando a gente vai falar em classificação de sociedade como o seu ato constitutivo, que a sociedade ela é contratual ou estatutária. Por quê? Contratual, aquela sociedade que se constitui por um contrato social. É o nosso caso de estudo de hoje, a sociedade limitada. Ela é contratual. Por quê? Porque ela se constitui por um contrato social. Ou ela é estatutária. Ela se constitui pelo estatuto. Caso do SA, por exemplo. Se ela se constitui por um contrato, ela vai ser destituída, ela vai ser dissolvida, ela vai ser extinta por um distrato social. Os sócios, da mesma forma que se reuniram para elaborar o contrato, agora vão se reunir para elaborar o distrato, por fim a sociedade. E como um acordo, o distrato será registrado na junta e a sociedade estará dissolvida. Perfeito? Pode passar. Quando se fala em dissolução extrajudicial, da mesma forma, é um acordo entre os sócios para a saída de um ou mais da sociedade, permanecendo a sociedade nas mãos de outros sócios, os sócios remanescentes, ou ainda o ingresso de algum outro sócio no lugar daquele que saiu. Então nós temos lá uma sociedade. O que acontece? A sociedade, em determinado momento, eu vi e falo, olha, não quero mais continuar na sociedade. Cansei, quero me aposentar, quero ir para outros empreendimentos, né? Não quero mais permanecer. Os outros sócios falam, tá bom, vamos ver qual é a parte que lhe cabe. E você sai da sociedade. Eu falo, tá ok, olha, eu entendo que a parte que lhe cabe é de X. Os sócios concordam. Então, o que nós vamos fazer? Uma mera alteração contratual. Nesta alteração contratual, um dos sócios, ou mais de um, está deixando a sociedade por meio de uma alteração contratual e essa sociedade permanece com os demais. O que aconteceu em relação a este sócio que deixou a sociedade por meio desta alteração contratual? Ocorreu em relação a este sócio uma dissolução parcial extrajudicial. Ou seja, houve uma resolução em relação àquele sócio que deixou a sociedade de comum acordo, por meio do quê? Por meio de mera alteração contratual. Ok? Até agora, portanto, nós falamos de uma situação de dissolução extrajudicial onde imperou o quê? Imperou uma situação de harmonia, né? Operou-se até agora, nos nossos exemplos, uma situação sem conflitos. Agora, entretanto, nós estamos diante da primeira hipótese aqui de uma situação de dissolução parcial onde existe conflito. E aqui nós estamos diante de uma hipótese de dissolução parcial, extrajudicial, mas que há um conflito entre os sócios. Diferente daquela situação anterior, onde havia lá um consenso entre os sócios e operou-se uma mera alteração contratual para que aquele sócio deixasse a sociedade, agora aqui não há consenso. Aqui há um litígio entre os sócios. Entretanto, haverá aqui uma dissolução parcial, extrajudicial e litigiosa, mas mesmo litigiosa, extrajudicial, sem interferência do judiciário. Que hipótese é essa? É a hipótese prevista no artigo 1085 do Código Civil. É a hipótese da exclusão, ou como alguns autores gostam de falar de forma mais dura, a expulsão do sócio da sociedade realizada de forma extrajudicial. Ou seja, o Código Civil permite que ocorra uma exclusão de sócio na sociedade limitada de forma extrajudicial. Porém,
é uma hipótese violenta, concordam? Eu vou poder excluir alguém da sociedade sem interferência do judiciário, extrajudicialmente, por mera deliberação dos demais sócios. É um ato tanto de violência que o professor Modesto Carvalhosa, em conversa que eu tive com ele no escritório, tratando desse assunto, o professor Carvalhosa falava o seguinte: veja, é tão violento esse dispositivo que, ao se referir ao sócio que será excluído, ao sócio que será expulso, a lei faz menção a ele como sendo o acusado. Expressão que somente se utiliza onde? Na esfera penal. E a lei do artigo 1085 fala que o sócio excluído é o sócio acusado, contra aquele que está sendo imputado determinados atos que vão motivar a sua exclusão extrajudicial. Pois bem, justamente por ser um ato descrito de violência frente a esse que vai ser excluído, a lei estabeleceu requisitos de forma taxativas a serem observados para poder ocorrer essa exclusão. Então, diz o 1085 que eu só posso excluir o sócio da limitada quando estiverem presentes de forma cumulativa determinados requisitos. Quais são eles? Então, vejam lá no 1085. Ele diz lá que eu poderei excluir o sócio desde que essa exclusão se dê por meio de uma deliberação dos demais sócios que representem a maioria dos demais sócios que representem a maioria do capital social. Então aqui já tem um primeiro problema que a gente tem que encontrar. Vejam lá, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social, é o primeiro requisito. Para excluir alguém, tem que se dar por meio de deliberação da maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social. Os sócios, então, se reúnem, desde que eles representem a maioria do capital social, eles poderão excluir o outro sócio. Por isso que esse 1085 também é chamado de exclusão extrajudicial do sócio minoritário. Por quê? Por que o 1085 trata de exclusão extrajudicial do sócio minoritário? Ora, porque se é necessário a maioria do capital social para a exclusão, nunca poderá ser excluído extrajudicialmente um sócio que detenha mais de 50% do capital social. Então, sócios que detêm 51, 55, 60, enfim, qualquer percentual acima da metade do capital social, nunca poderá ser excluído extrajudicialmente. Somente poderá ser excluído de que forma? Judicialmente, nos termos do 1030 do parágrafo. Então, esse dispositivo só serve para eu excluir quem? O minoritário. E nunca aquele que detém a maior parte do capital social, ou nunca aquele que detenha mais da metade do capital social. Então, o sócio de 60% nunca será excluído, o de 70% nunca será excluído. Certo? Mas há um detalhe importante que os senhores precisam saber. A lei fala, maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social. Aí vem o primeiro problema. A sociedade tem dois sócios. Um tem 99% das cotas, o outro tem 1%. O de 99% poderia excluir aquele que tem 1%. Aí vem uma discussão. Mas espera aí, está falando de maioria de sócios. Se os sócios são só dois, um vai ser excluído, o outro não é maioria, porque são dois sócios. A maioria de dois não é um. Então poderia ocorrer a exclusão? E o entendimento hoje pacífico é que sim, pode. Tá? Não há problema algum, porque esse maioria de sócios teria que ser interpretado de uma forma mais de uma forma mais branda, dando maior importância à interpretação no que diz respeito a mais da metade do capital social. O DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro de Comércio, que é o órgão federal que estabelece as normas a serem observadas pelas juntas comerciais, já tem lá a resolução própria dizendo que é sim possível a exclusão extrajudicial de sociedade que tem apenas dois sócios.
E a jurisprudência, mesmo quando levada essa discussão no juízo, observou a mesma regra estabelecida pelo BNRC e vem mantendo essa possibilidade sem maiores discussões. Então, esse primeiro ponto a gente consegue superar tranquilo. Eu tenho que ter, portanto, para excluir mais da metade do capital social. O segundo impositivo lá qual é? Está imputando, né, ao sócio que se deseja excluir um ato de negável gravidade que esteja pondo em risco a continuidade da empresa. Então, eu tenho que imputar àquele sócio que eu quero excluir um ato de negável gravidade que esteja pondo em risco a continuidade da empresa. E aqui vem um problema muito sério. O que é um ato de negável gravidade que possa colocar em risco a continuidade da empresa? É um critério subjetivo. Determinados atos que eu posso entender como um ato extremamente grave em uma empresa é um ato extremamente corriqueiro em outra. É óbvio que a doutrina elenca alguns casos que são atos de negável gravidade, seja qual for a empresa. Ele está roubando, ele está desviando dinheiro, ele está praticando atos de concorrência, ele está fazendo desvio de clientela. Então, esses atos são pacíficos. Mas existem alguns outros atos que, numa determinada empresa, é um ato de negável gravidade, outra não. Então, a forma de vestimenta do sócio, o sócio não se apresenta combinadamente em frente à atividade da empresa. Depende. Em algumas empresas, onde a atividade é extremamente casual, ele pode se apresentar com uma simples camiseta, uma bermuda para exercer a atividade, que não causa nenhum tipo de constrangimento ao negócio. Dependendo do negócio, se ele se apresenta de camiseta, de bermuda, é óbvio que aquilo passa a ser um ato que começa a causar prejuízo na empresa. Imagina se lá no meu escritório, se os advogados começassem a atender os clientes de bermuda, camiseta, de chinelo, óbvio que essa prática do meu sócio seria um ato de negável gravidade frente à minha sociedade. Mas se fosse uma loja de surf shop, não haveria problema algum. Então tem que se analisar no caso concreto, que seria esse ato de negável gravidade. Certo? Depois, além disso, tem que haver previsão expressa no contrato social para a exclusão extrajudicial. Diferente do que ocorria antes do Código Civil, agora a lei estabeleceu que o contrato tem que prever expressamente a possibilidade da exclusão extrajudicial. Se não houver de forma expressa essa possibilidade, não é possível a exclusão extrajudicial comunitária. Tá? Muito bem. Superado esses requisitos, o parágrafo único do artigo 1085 ainda irá outros requisitos que eu tenho que observar. Ele diz lá o seguinte, que para a exclusão, ela somente pode se operar em reunião ou assembleia de sócios especialmente convocada para esse fim. É um outro requisito formal. Ou seja, para a exclusão, os sócios terão que convocar uma assembleia ou reunião. Por que assembleia ou reunião? Porque a gente tem que lembrar que o artigo 1072 do Código Civil, que trata da limitada, diz que as sociedades limitadas vão deliberar por reunião ou por assembleia nos termos do contrato social. Somente as sociedades limitadas que tenham mais de 10 sócios é que são obrigadas a deliberar por assembleia. Então, por isso que o 1085 fala, por reunião ou por assembleia, dependendo do tipo do seu contrato. Se o contrato prevê que ela delibera por reunião, será uma reunião. Se o contrato estabelece que ela delibera por assembleia, será uma assembleia. Então, uma reunião ou assembleia especialmente convocada para este fim. Por que a lei deixou isso claro? Porque ela quis deixar para nós muito claro que a situação aqui ela é tão grave, ela é tão importante, que eu não posso convocar uma reunião para discutir a compra de uma máquina e, aproveitando, vamos excluir o outro sócio. Não, a questão é muito séria. Tem que ser um ato solene, especial, para discutir o quê? A exclusão do sócio, especialmente convocado para esse fim. Tá certo? E tem que estar ciente o acusado, então olha lá, ciente o acusado, em tempo hábil, para que possa comparecer a esta reunião ou assembleia e exercer seu direito de defesa.
Bom, aqui temos um outro problema que a lei nos trouxe, né? Ciente ou acusado em tempo hábil. Qual é o tempo hábil? Se eu estou pelos sócios que quer se ver livre, o tempo hábil é 24 horas, está mais que bom para mim, né? Se eu estou pelo acusado, eu quero pelo menos o quê? Um tempo hábil, 6 meses para eu preparar minha defesa, né? Então qual é o tempo hábil? A lei não estabelece esse tempo hábil. Então, a quem cabe estabelecer? O contrato social. Só que na maioria das vezes o que ocorre? O contrato social prevê a hipótese da exclusão, mas não estabelece o tempo hábil para que seja dada ciência ao acusado. E nesse caso, então, qual seria o tempo hábil? O professor Mauro Rodrigues Penteado, professor de Direito Comercial da USP, o professor Mauro tem entendido, e eu faço linha das palavras do professor Mauro, que o tempo hábil deve ser, então, de no mínimo 8 dias. E por que 8 dias? Porque diz o professor Mauro que o prazo mínimo para a convocação de uma assembleia na unidade é de no mínimo 8 dias. Então, se o contrato nada dispor, terá que ser no mínimo um prazo de 8 dias, que é o prazo legal para se convocar. E, portanto, ser no mínimo para se garantir ao acusado o direito dele preparar a sua defesa. Tá? Então, esse é um problema. Por que eu digo um problema? Porque, na realidade, 8 dias, é o que diz o professor Paulo, mas está na lei? Não. Se tiver um contrato, resolveu, mas a maioria dos contratos não isso. Significa que essa questão pode ser trazida ao judiciário para aquele que se sentir prejudicado. Me parece que esses 8 dias seria um tempo razoável, porque se a lei entendeu que 8 dias é um tempo razoável para você convocar uma assembleia que pode discutir sobre todo e qualquer assunto de interesse da sociedade, então seria o tempo mínimo também para se discutir a exclusão do sócio. Ok? Muito bem. Então, aqui os pontos que eu comentei. Qual seria o tempo hábil? Então, o professor Mauro Rodrigues Penteado, ele nos dá aí essa ideia dos 8 dias com base no artigo 1152, parágrafo 3º, que estabelece o tempo mínimo a ser observado para a convocação da Assembleia dos sócios. A questão, que vem a ser os atos de negável gravidade, como eu chamei a atenção de vocês, é uma questão, né, subjetiva. Tá? Aí vai o subjetivismo. E depois, uma última pergunta: se a quebra do afeto societário seria a razão suficiente para você excluir um sócio? Simplesmente uma quebra de afeto societário. Aqui, muito cuidado. Quando a gente fala em uma quebra, um afeto societário, também é algo subjetivo. Eu tenho que entender essa quebra de afeto entre os sócios, essa afetividade que existia entre eles no momento que se constituiu a sociedade, que hoje se quebrou. Eu tenho que entender qual é o alcance dessa quebra, para saber se é possível excluí-lo extrajudicialmente. Porque em alguns casos, sendo uma sociedade limitada considerada de capital, a quebra do afeto societário nada interferiria no comando e no dia a dia da sociedade. Se o sócio é um sócio meramente investidor, que não aparece na sociedade no dia a dia, que não tem nada, mesmo que haja uma quebra de afeto societário entre os dois sócios, o que isso estaria pondo em risco a continuidade da empresa? Nada. Agora, se é um sócio que está lá no dia a dia e que há uma quebra de afeto societário entre eu e o meu sócio Gilson, e nós não conseguimos mais dialogar numa mesa, e portanto não conseguimos mais tomar decisões, essa quebra de afeto societário interfere de forma significativa na empresa? Sim. Isso pode causar um prejuízo? Sim. Então essa quebra de afeto societário, sim, pode ser alegada para a exclusão. Então, tem que se observar muito qual é essa situação. E por fim ainda, só como último comentário antes da gente entrar nesse tópico da solução judicial, o último tópico envolvendo esse nível de decídio seria o seguinte: quando você promove essa dissolução extrajudicial e, portanto, exclui o sócio,
Essa exclusão será registrada na junta comercial, será arquivado e registrado o ato da exclusão, portanto, aquela ata que exclui o sócio, lá na junta comercial. A pergunta que às vezes se faz é se a junta comercial poderia julgar da questão dessa exclusão. Lembrem-se, e muitas vezes a gente se esquece, que a junta comercial é um tribunal de comércio. As pessoas esquecem isso. A junta é apenas um grande cartório. E mas também é um tribunal de comércio. Por isso que tem o seu plenário, por isso que tem os seus vogais, para julgar questões relativas. E a pergunta que se faz é, esse tribunal de comércio da junta, ele poderia ingressar no mérito da questão da exclusão, se aquilo de fato era um ato de extrema gravidade, se aquilo de fato prejudicaria a sociedade? E a resposta é não. A junta comercial, mesmo seu tribunal, ela pode sim observar se estão presentes apenas os requisitos formais para a exclusão. Ela terá que verificar, existe previsão no contrato social para a exclusão? Se não existir, ela recusa e não vai permitir que ocorra extrajudicialmente aquela exclusão. Então, existe lá previsão no contrato? Foi observado a convocação de uma assembleia ou reunião especialmente para este fim? Esta convocação observou os trâmites legais de convocação? A deliberação se deu pela maioria do capital social? Está previsto lá qual foi a imputação? Se deu um prazo para a defesa? Esses requisitos formais, sim, a junta comercial pode verificar e, se não estiverem cumpridos, ela poderá negar o registro. Mas ela não poderá ingressar no quê? No mérito da decisão. Se de fato aquilo era ou não um fato de negável gravidade. E permito-me até levantar um questionamento. Até mesmo, em algumas hipóteses, seria questionável se o próprio judiciário teria poderes para dizer se aquilo lá, de fato, é ou não há negável gravidade a ponto de excluir frente ao negócio das partes. Né? A princípio, poderá ser levado, sem dúvida, ao judiciário a questão. Entretanto, há de se pensar até onde o judiciário poderia estar interferindo na decisão tomada pelos sócios na questão do seu negócio. Tá? Algo semelhante com o que ocorre com aquelas decisões dos órgãos de classe que não podem ser objeto de revisão pelo judiciário, salvo nos seus aspectos formais e nos aspectos de direito de defesa, no aspecto do contraditório, enfim, mas a decisão em si, não. Né? Então, há uma discussão em si. Muito bem. Superada essa questão da dissolução extrajudicial, nós temos que enfrentar a questão da dissolução judicial, que é aquela que diz respeito a nós, a minoria do judiciário. Da mesma forma da extrajudicial, a dissolução judicial também pode ser total ou parcial. A dissolução judicial total é quando ocorre, da mesma forma da extrajudicial, a extinção da sociedade. Então, a dissolução judicial total, nesse caso, ocorre a extinção da personalidade jurídica e a liquidação da sociedade. Alguém poderia pensar, olha, mas se a dissolução é total, por que vir para o judiciário? Porque se é uma dissolução judicial total, é porque todos querem. Se todos querem, por que já não fizeram um distrato e puseram fim à sociedade? E, na realidade, os poucos casos que ocorrem de dissolução total é quando os sócios concordam com a dissolução, mas discordam com o quê? Com os critérios de apuração de haveres, ou melhor, concordam com a dissolução, mas discordam ou não concordam com os critérios de liquidação da sociedade. Quando ocorre a dissolução total, vai haver uma liquidação.
Essa liquidação, como a gente falou lá atrás, implica no quê? Em você liquidar o ativo. Né? Você vai realizar o ativo e vai pagar o passivo. Por que os sócios não concordam? Como que vai se realizar esse ativo? Como é que nós vamos vender isso aqui? O sócio A fala, olha, eu acho que era bom a gente vender por meio do leilão, vamos fazer o meio do leilão, aí o liquidante quer fazer o leilão. Só que fala, não, o leilão não é uma boa, vamos fazer proposta. Né? A gente estabelece um prazo, as pessoas trazem as propostas, o outro dia fala, não, vamos fazer uma grande venda. A gente faz uma grande venda dos produtos para se desfazer de todos eles. Então, cada um pensa de um jeito. Ou então, uma briga. Quem vai ser o liquidante? Ele tem que ser o A, ele tem que ser o B. E não há acordo quem é o liquidante. São dois sócios. Eu e o Gilson, cada um 50%, eu e o Gilson falo, olha, o liquidante tem que ser o José Maria. Gilson, de jeito nenhum, não quero José Maria. Não sei. Então o que você quer, Gilson? O que você quer? Aí o Gilson vira para ele e fala assim, não, eu quero o esmagador Malheiro. Aí eu falo, não, o esmagador Malheiro eu não aceito. Então, o que acontece? Há uma divergência, nós concordamos em fazer a dissolução total, mas nós não chegamos a um acordo de quem será o liquidante, nós não chegamos a um acordo de como será feita a liquidação. Então, vamos brigar. Aonde? No judiciário. Então ele vai trazer para o judiciário estabelecer quem vai ser o liquidante, o judiciário vai estabelecer o procedimento dessa liquidação, lógico, ouvido as ponderações dos sócios envolvidos. É bem verdade que não é muito comum, mas vamos lá. Agora sim, esse é o ponto central, a dissolução judicial parcial. Agora é o problema, porque esse sim é o ponto que é levado constantemente aqui às varas cíveis, né? Dissolução judicial. Implica na saída de um dos sócios, em decorrência de uma sentença judicial, mantendo a sociedade com os sócios remanescentes. Ou seja, a sociedade permanece e um dos sócios será retirado da sociedade. Essa é a dissolução judicial. Mas essa dissolução judicial tem que estar combinada com a apuração dos haveres desse sócio que está deixando a sociedade. E aqui que nós vamos encontrar o maior problema. Então, primeiro, qual seria a origem dessa discussão de dissolução parcial? Primeira coisa, dissolução parcial não existia nenhuma previsão legal para a dissolução parcial no Código de 1850, Código Comercial de 1850, nem tampouco no Código de Processo Civil. Ou seja, a dissolução parcial não encontrava nenhuma previsão legal para a sua utilização. Bom, mas se não há previsão legal, como é que acabou existindo a dissolução parcial? A dissolução parcial acabou sendo uma construção da doutrina e da jurisprudência, objetivando a preservação da empresa. Isso por quê? Porque o Código Comercial de 1850, ele só previa a possibilidade de dissolução total da sociedade. Ou seja, mesmo quando um sócio não estivesse contente, ele não iria apenas ele se retirar, como hoje para nós parece a única hipótese mais razoável, mas pelo Código Comercial de 1850, esse sócio falava, eu não estou contente, então dissolve totalmente a sociedade. Mas se percebeu que isso era injusto. Era injusto com quem? Com os demais sócios. Era injusto com quem? Com os empregados dessa sociedade. Era injusto com quem? Com toda a questão social que envolvia a sociedade. Justamente em razão disso, com base na teoria da preservação da empresa, a doutrina e jurisprudência se volta para a situação de que não. Se um sócio não quer permanecer na sociedade, ele que deixa a sociedade apurando-se os seus haveres, o seu montante, mas a sociedade permanecerá com os demais sócios, preservando então assim o quê? A fonte produtora, o emprego dos trabalhadores, a
os interesses do Estado em receber os tributos que essa fonte produtora está gerando, o que me parece que não há discussão, e a doutrina seguiu nesse caminho. O primeiro a levantar essa tese, veja como a tese já veio muito, foi Trajano Vilela Valverde, em 1930, num parecer magnífico, onde ele então defende justamente pela primeira vez no Brasil que não poderia se falar de dissolução total, mas sim uma dissolução parcial. Posteriormente, nos anos 60, essa teoria da preservação da empresa ganha força, e na década de 70 em diante, isso se consolida no nosso ordenamento da parte doutrinária jurisprudencial, não havendo mais nenhum tipo de voz dissonante a essa situação. Okay? Vale lembrar aqui que há uma crítica a esse termo dissolução parcial. Por quê? Porque entende-se que se nós estamos falando em dissolução, a dissolução somente poderia ser total, porque se algo vai se dissolver, se dissolve no todo e não em parte. E mais, o que estaria se dissolvendo? O que estaria se dissolvendo é a sociedade. E a sociedade tem personalidade jurídica. E personalidade jurídica é um todo. E, portanto, não haveria como você quebrar parte dessa personalidade jurídica. Não haveria como se dissolver parte da personalidade jurídica da sociedade. Então, esse termo dissolução parcial, ele é criticado por todos os autores, sem exceção. Entretanto, todos os autores se valem desse termo. Por quê? Por uma questão de tradição, de costume, que é uma das fontes, inclusive, do direito comercial. Então, é feita a crítica dizendo que o termo é a técnica. Eu até trouxe ali, uma parte do julgado do então ministro Wilson Mares, do STJ, que ele enfrenta essa questão com maestria. Olha o que ele diz lá. Ele fala assim: quem diz dissolução, diz extinção. Ora, a pessoa jurídica, ficção de direito, a imagem da pessoa natural, como esta, ou vive integralmente, ou morre como ela, mas morre no todo e não em partes. Então ele está dizendo, ora, se a pessoa jurídica é uma ficção de direito criada à imagem da pessoa natural, e portanto ela tem uma personalidade, essa personalidade é única, um todo. E portanto, se ela se dissolve com a morte na pessoa natural. E ninguém morre em parte, ou morre no todo ou não morre. A mesma coisa com a pessoa jurídica, ou seja, ela não poderia se dissolver parte da sua personalidade jurídica, ou dissolve o todo ou não se dissolve. Então, é a ponderação. Entretanto, o termo, repito, é usual. Aqui a professora Priscila, então, ela dá uma explicação. Priscila, no decorrer do conceito, ela vem e fala assim, olha, na realidade, quando se fala então de solução parcial na sociedade, nós estamos usando esse termo para qualquer hipótese onde um sócio esteja deixando a sociedade. É assim que eu devo encarar. Então, aquela exclusão é uma dissolução? É. Uma alteração do contrato é uma dissolução parcial? É. Uma exclusão judicial é uma dissolução parcial? Sim. Então, pessoal, conseguinte, o real significado dessa locução é justamente isso: é qualquer hipótese onde um sócio deixa a sociedade. Isso é dissolução parcial. E se ele deixar extrajudicialmente, é uma dissolução parcial extrajudicial. Se ele deixa a sociedade por uma ordem do judiciário, é uma dissolução parcial judicial. Perfeito? Mas há a crítica. Vamos continuar. Agora nós vamos chegar no outro ponto. Como eu disse aos senhores, a ação de dissolução, ela deve ser combinada com a apuração de haveres, que na realidade é o objetivo maior desse que está deixando a sociedade. A preocupação dele não é deixar a sociedade. Deixar a sociedade é simples. A questão é, quanto eu vou receber da parte que me cabia nessa sociedade? E aí sim, a questão da apuração dos haveres. A apuração dos haveres, portanto, o que é? É a constituição do crédito
em favor do sócio retirante. Ou, coloquei lá, do seu sucessor, se for o caso de uma dissolução parcial em razão de morte, que também é uma dissolução parcial. O sócio morreu, se dissolveu em relação a ele. O herdeiro vai ingressar na sociedade? Não necessariamente. Primeiro, a sociedade pode não querer o herdeiro. Segundo, o herdeiro pode não querer a sociedade. Eu estou com um caso no escritório de um colega que o pai de uma sociedade faleceu e ele não quer ingressar na sociedade. Por quê? Porque aquela sociedade tem problemas financeiros, ela tem problemas de crédito, e ele, em razão da função que ocupa, também é um funcionário público de alto escalão, ele não pode colocar a sua personalidade dentro daquela sociedade. Por quê? Porque senão todos os vícios que estão lá serão o quê? Serão maculados na sua pessoa. Então ele fala, não, muito obrigado, eu não quero entrar. Apura aí a minha participação e me fale se é que eu tenho algo para receber, mas eu não quero entrar na sociedade. Certo? É muito comum isso, né? Por quê? Porque às vezes a sociedade está com um monte de problemas trabalhistas, problemas do INSS. E eu não tenho nada a ver com isso, porque isso foi gerado lá pela empresa do meu pai. Eu não quero ingressar. E eu não sou obrigado a ingressar. E na outra hipótese, os sócios que não querem que eu ingresse. Por quê? Porque eles se davam muito bem com o pai, não com o filho. E, portanto, não querem o ingresso do filho. Nesses dois casos, o que tem que se fazer? Apurar os haveres e pagar. Tá certo? Essa apuração de haveres diz, e aqui é a parte que a gente vai criticar lá na frente. Olha lá. Na boa parte da doutrina e da própria jurisprudência, diz que a apuração de haveres é uma simulação de uma dissolução total para efetuar o pagamento da parte do retirante. Esses estão vendo lá, críticas. Boa parte da doutrina e da jurisprudência, se a gente pegar, vocês vão ver que elas dizem lá o seguinte, que a apuração dos haveres seria então o quê? Uma simulação de uma dissolução total. Para que então a gente simulasse a venda daquele patrimônio com a simulação do pagamento do passivo, vendo o que iria restar para saber qual é a parte cabível ao sócio que está deixando a sociedade. Aparentemente, essa afirmativa ela é extremamente razoável. Se mostra dentro de um contexto razoável. Mas nós vamos mostrar para vocês que aquilo que às vezes aparenta ser algo razoável, na atividade negocial, na atividade econômica, é completamente disparo. E é isso que a gente vai ter que entender agora, por que é esse critério não mais se presta nos dias de hoje, com a economia atual do século XXI. Esse entendimento de data máxima bem, ele seria inquestionável há 2 séculos passados, que foi quando efetivamente se defendeu essa tese. E ela se concretizou ao longo dos anos. Mas hoje, com a economia que nós temos, a gente vai ver que essa situação, não que ela não seja aplicável, ela pode sim ser aplicável, mas ela não pode ser mais encarada como uma única hipótese possível. E fiz claro. Ou seja, eu não estou criticando do ponto de vista de que ela não é mais usável, ela não se presta para mais nada, ao contrário, eu estou afirmando, ela sim pode ser utilizada, mas ela não pode ser tida como a única hipótese possível. Ok? Vamos entender por quê. Os critérios. Nós temos que lembrar ainda que há uma outra hipótese também, que é a hipótese do sócio revisto. O sócio revisto, a gente sabe que é aquele que não pagou aquilo que ele se comprometeu perante a sociedade. Quando alguém ingressa numa sociedade, esse sócio subscreve o capital.
Subscrever o capital significa que ele se compromete, ele se responsabiliza com um determinado valor frente à sociedade. Mas não significa que ele entregou esse valor para a sociedade. Por isso é uma mera subscrição do capital. Posteriormente à subscrição, esse sócio ele tem a obrigação de integralizar o valor que ele subscreveu. Ou seja, ele tem que entregar para a sociedade o valor que ele se obrigou, que ele se comprometeu pela subscrição. E ele tem um prazo para fazer isso. Um prazo que muitas vezes é estabelecido entre os próprios sócios no contrato. Quando esse sócio não observa esse prazo e, portanto, não integraliza o capital no prazo, nas condições estabelecidas, ele é denominado remisso. E, portanto, ele poderá ser excluído, expulso da sociedade. Neste caso, mesmo que ele já tenha integralizado parte do capital, neste caso não há o que se falar em apuração de haveres. Mesmo que ele já tenha integralizado parte do capital, no caso do remisso, simplesmente o que ocorrerá será a devolução da parte que ele integralizou, do dinheiro que ele integralizou, descontando daquele valor juros e despesas que ele causou à sociedade por não ter cumprido a obrigação dele no prazo correto. Melhor explicando, vamos imaginar que um sócio subscreveu 40% do capital. Ele tinha um prazo de 30 dias para integralizar esses 40%. Dentro desse prazo, ele integralizou 20%. Ele será considerado remisso. Os demais sócios, então, podem deliberar e excluí-lo da sociedade. Entretanto, como ele integralizou 20%, esses 20% que ele integralizou, vamos dizer que corresponde a 20 mil reais, o que ele vai fazer? Os demais sócios têm que fazer? Devolver para ele os 20 mil, mas descontando desses 20 mil, juros e despesas que eventualmente a sociedade teve em razão do prejuízo da não integralização dos prazos combinados. O que a gente está querendo mostrar para vocês? Que mesmo ele já tendo integralizado uma parte, o remisso não teria direito a uma apuração de haveres correspondente à parte que ele integralizou. Entenderam? Ele tinha lá 40%, ele integralizou 20%. Ele não significa que ele tenha direito a 20% do valor da sociedade. Não, ele tem direito ao valor que ele entregou à sociedade descontado. Por quê? Porque ele ainda não é sócio plenamente da sociedade. Entendeu? Diferente daquele que integralizou os 20% e vai sair da sociedade. Ele terá direito a 20% da sociedade. Que pode ser um valor muito superior aos 20 mil reais, como também pode ser um valor inferior aos 20 mil reais, porque ele terá 20% da sociedade. No caso disso, ok? Pode passar. Muito bem. Os critérios da apuração de haveres, então. Como eu disse aos senhores, a posição tradicional diz lá que o sócio não pode receber valor diverso do que receberia como partilha na dissolução total. O valor apurado tomará por base o momento em que se deu a dissolução. Muito bem. Esse critério, então, diz que o sócio retirante terá os seus haveres tomando por base uma dissolução total. Tomando por base uma simulação de uma dissolução total. Então, vejam só. O que esse critério está sugerindo é o seguinte: você vai deixar a sociedade e nós vamos apurar os seus haveres simulando uma dissolução total, e aquilo que for apurado, você recebe o seu percentual. Por que esse critério foi estabelecido? Porque antes deste critério, os haveres eram pagos tomando por base a participação que o sócio tinha na sociedade, levando em conta o último balanço levado a efeito. Então esse era o critério utilizado. Dizia lá, olha, o pagamento será feito tomando por base o último balanço da empresa levado a efeito. E todos aqueles que conhecem um pouco de contabilidade empresarial sabem que o último balanço levado a efeito vai constar que a empresa vale exatamente quanto? 0. Então,
você tinha 30% de zero. E era isso que você receberia. Mas daqui um pouquinho, a empresa está aí, mas esse critério é esse, é o último balanço levado a efeito. O último balanço levado a efeito, aqui a empresa vale zero, sempre zero. Olha, uma injustiça. Para sanar essa injustiça, então, criou-se esse segundo critério. Não, eu não posso levar em conta isso, porque o balanço não reflete a realidade. Porque lá no balanço, quando você lançou o bem, você lançou o bem do teu balanço com um valor que você adquiriu. Então você fala assim, eu adquiri essa garrafinha por R$10. No ano seguinte, essa garrafinha não vale mais R$10. Por quê? Porque no critério de contabilidade existe a depreciação. E a depreciação é de 10%, 20% ao ano, dependendo do bem. Aí quem estabelece essa depreciação? Os critérios de contabilidade, os critérios da própria. Como exemplo, uma empresa de ônibus. Um dos critérios de desvalorização ou de amortização desses valores do patrimônio em bens como ônibus chega a 20% por ano. Então, uma empresa de ônibus que tem 100 ônibus, ao longo de 5 anos, ela terá um valor patrimonial próximo de quanto? De zero. Quando eu tenho 100 ônibus, ano 2006. Será que 100 ônibus 2006 não vale absolutamente nada? Lógico que tem um valor econômico menor, mas pelo critério meramente contábil, vale zero. Então, o que fez? A Loucura falou, não, eu tenho que levar em conta o valor real. E aí que é uma beleza, podemos usar esse termo, né? O valor real deste bem, como se eu estivesse vendendo ele agora. E, portanto, como se uma dissolução total se tratasse. Vamos simular que eu estivesse pegando esses 100 veículos e estivesse levando ele à venda hoje. Por quanto eu venderia? Por X milhões de reais. Ótimo. Então, esse é o valor deste patrimônio. E vamos abater agora as dívidas, o passivo. Quanto tem de passivo? Tem 20 milhões. Ótimo. Então, o valor carente da empresa é 80. Se você tem 10%, você tem direito a 8%. Ótimo. Perfeito. É esse, então, o critério. E assim foi se solidificando esse critério. Ocorre que hoje em dia, a grande parte das empresas não mobiliza o seu patrimônio em bens corpóreos. A grande parte do patrimônio da empresa está hoje naquilo que é chamado lá atrás de fundo de comércio, naquilo que é chamado goodwill. E, portanto, são valores que não estão lá patrimonialmente contabilizados. Então, eu dou um exemplo muito fácil para a gente identificar. Vamos imaginar que os sócios daquela churrascaria, como que chama, que há pouco foi anunciado a sua venda, algo em torno de, vou falar um número que não é correto, algo em torno de 300 milhões de reais. Essa churrascaria então foi vendida por 300 milhões de reais, mais ou menos, pode ser mais, não estou falando muito. Pois bem, vamos imaginar que esses sócios tivessem brigado ao invés de ter vendido. E aí ia se apurar o valor daquele sócio retirante, que tinha lá 20% da churrascaria. Por esse critério. Então, o que nós vamos fazer? Simular uma dissolução total. Vamos vender o patrimônio da churrascaria. O que tem lá na churrascaria? O carpete, as mesas, né? A carne que está lá no freezer, um monte de cadeiras, todas elas com mais de 10 anos de uso, os freezer, né? O fogão industrial que também deve ter lá alguns anos de uso, as grelhas. Se eu vender tudo isso, o melhor preço que eu consiga no mercado por a venda desse ativo, quanto eu vou conseguir? 1 milhão? 5 milhões? Muito menos até. Estou sendo otimista. Pois bem, se eu tenho 20% disso, você vai receber então, aí, no caso do milhão, 200 mil reais. Quando a gente observou que ela foi vendida por 300 milhões de reais. Mas por quê?
Quem comprou não sabe que o patrimônio que está lá não vale sequer 5 milhões? Lógico que sabe. Mas ele pagou 300 milhões, não foi pelo patrimônio corpóreo que lá estava. Ele pagou 300 milhões pelo quê? Pelo goodwill, pela geração de dinheiro que aquele negócio traz. E essa geração de dinheiro que esse negócio traz não é contemplada nesta regra de uma dissolução total. Por quê? Porque a dissolução total implica em pôr fim ao negócio. Implica em você dizer que o único valor daquele negócio é o patrimônio e não o estabelecimento empresarial, que é o complexo dos bens organizados para o exercício da atividade que te gera dinheiro, que é o artigo 1142 do Código Civil. Ou seja, eu não estou levando em conta, portanto, o quê? A organização, a geração de dinheiro do negócio. Por isso que alguns julgados, que eu fico muito feliz aqui no Tribunal de Justiça, falam, não se pode aplicar mais isso, porque a simulação, como se dissolução total se tratasse, é uma mentira. E o julgado diz isso, que esta simulação não pode se aplicar. Por quê? Porque não é verdade. Porque a sociedade não será dissolvida, ela continuará o quê? Em marcha, ela continuará gerando dinheiro. Portanto, eu não posso necessariamente aplicar esse critério. De novo, eu afirmo, não significa que esse critério não possa ser aplicado, mas ele só pode ser aplicável em hipóteses em que ele conduza a um valor verdadeiro da empresa. Quando ele trouxe uma ficção, uma mentira, eu não posso me valer. Eu poderia me valer desse critério para fazer a apuração de haveres da churrascaria Fogo de Chão? Óbvio que não. Agora, esse critério poderia sim ser utilizado para fazer o quê? Para criar ou para gerar um valor, se nós estivéssemos tratando de uma sociedade que simplesmente o seu único bem, portanto a sua única atividade é a compra e venda de imóveis, e que, portanto, o seu patrimônio são bens imóveis. Daria certo, então, esse critério? Sim, aí daria. Por quê? Porque eu estaria avaliando os bens como se eu fosse vender esses imóveis e, portanto, encontraria o valor da empresa. Pode sim. Nós vamos ver, então, lá. Um outro problema. Nós vamos voltar a essa questão, tá? Os julgados que eu vou trazer para vocês daqui a uns minutos. Um outro problema na apuração de haveres é qual o momento para se verificar a situação patrimonial da empresa. O artigo 1031 do Código Civil, ele diz assim, ocorrendo a dissolução, o sócio retirante vai ter direito aos seus haveres, que serão apurados num balanço especial. Ou seja, não disse nada. O balanço especial não está falando nada para nós. Ele só está dizendo que foi a única coisa boa que ele trouxe para falar um balanço especial. Ele está dizendo que se é um balanço especial, não é o último balanço levado a efeito. Ótimo. Então é um balanço que vai ser feito justamente para apurar o valor da empresa. Por isso é um balanço especial, que é chamado por nós de balanço de determinação. Muito bem. Então será feito esse balanço especial, esse balanço de determinação. Muito bom. E ele diz assim, esse balanço de determinação vai tomar por base a situação patrimonial da sociedade no momento, a época da resolução. Tá? Então nós vamos tomar por base a situação patrimonial da sociedade, a época em que se deu essa dissolução do sócio em relação à sociedade. A dúvida é, quando ocorre isso, quando se trata de uma dissolução judicial? A situação patrimonial no momento em que ocorre a resolução em relação à sociedade, é o que diz o artigo. Numa dissolução judicial, em que momento se deu isso? Em que momento eu vou verificar qual era a situação patrimonial para apurar os haveres? No momento em que ele ingressou com a ação? No momento da sentença de primeira instância? No momento do trânsito em julgado? Em que momento ocorreu essa resolução entre o sócio e a sociedade, quando se trata de dissolução judicial? E o STJ vem entendendo que esse momento é um momento em que, de fato, o sócio rompeu
com a sociedade, ou seja, o momento que de fato o sócio se afastou do dia a dia da sociedade. Não importa, portanto, em que momento ele pode ter ingressado com a ação e ter continuado à frente da empresa, continuou a receber o quê? O seu prolabore, continuou recebendo sua participação de lucros, continuou inclusive tomando decisões. Então, ali não ocorreu a resolução. Agora, qual foi o momento que efetivamente ocorreu, faticamente isso? Em que momento ele se afastou efetivamente da sociedade? É esse o momento. Então, o sócio que se afasta da sociedade, que entra com a dissolução, ele tem que ter alguma prova que ali naquele momento se deu um rompimento fático entre ele e a sociedade, e que de fato ele se afastou. E, portanto, é naquele momento que eu tenho que verificar a situação patrimonial. E como eu vou fazer isso? Até mesmo uma medida cautelar, para que se verifique essa situação. Porque lembre-se que essa ação de dissolução com apuração de apenas vai demorar 15 anos, ou às vezes 10, uma hipótese individual. E, portanto, lá na frente, quando ela terminar, qual vai ser o problema? É que a situação patrimonial da sociedade pode ter ocorrido o quê? Aumentado, diminuído, e, portanto, não vai significar a real situação daquele sócio. Se a situação patrimonial aumentou muito, ele estaria tendo o quê? Um enriquecimento indevido, porque ele não participou. Se ela caiu muito, ele estaria tendo o quê? Um grande prejuízo, um enriquecimento da outra parte, né? Que estaria pagando muito menos do que o valor que deveria ter pago no momento que ele teria direito. Então, esse é um problema muito sério e que cabe ao juiz imediatamente tentar solucionar no início do processo. Já estabelecer, olha, espera um pouquinho, o senhor se afastou efetivamente da sociedade? É esse então o momento? Então, este é o momento que nós vamos tomar para a apuração dos seus haveres. Porque senão, lá na frente, nós vamos ter mais uma série de incidentes processuais querendo discutir o momento da apuração, qual era o patrimônio que deveria ser levado em conta. Como eu disse aos senhores, olha, eu vi testemunhos e claro, considero-se que o montante de entretenimento realizado, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente orientado. Ok? Pode passar. Outro problema. Qual é o prazo de pagamento? Apurado o valor, apurado o valor, feito o balanço, apurado o valor, qual é o prazo para pagar efetivamente o sócio retirante? O parágrafo 2 diz o prazo. Ele diz assim, o prazo é aquele que estiver estabelecido no contrato social. Então o contrato social pode estabelecer lá que em caso de dissolução, apurado o valor, o pagamento se dará em 12 parcelas mensais consecutivas. Ou então, em 24, 36, não importa, o contrato estabelece. E uma vez estabelecido no contrato, diz o parágrafo 2º que será esse o critério a ser observado. Se o contrato for omisso, então diz a lei, o pagamento se dará em dinheiro no prazo de 90 dias. Aí nós temos alguns problemas. Primeiro, quando o contrato estabelece um critério de pagamento, critério esse, entretanto, que é um critério meramente potestativo. Tivemos um caso há pouco, discutido não no judiciário, mas em Câmara Arbitral, em razão do volume da empresa, onde a cláusula dizia o seguinte: o pagamento será feito na medida do possível pelo empresa. Lindo, né, esse critério? Na medida do possível. E nunca é possível, porque eu estando na empresa, na hora que eu vejo que está sobrando dinheiro, o que eu faço? Compro uma outra máquina. O que eu faço? Compro um outro prédio, invisto nos meus próprios funcionários, vou dar aumento para vocês, né? Entre dar aumento para vocês e pagar aquele sócio que é infeliz, que deixou a sociedade, o que eu prefiro pagar? Então nunca terá disponibilidade. Então será pago mediante a disponibilidade da empresa. Ora, esse critério
defendi eu que era a mesma coisa que não ter critério e, portanto, prazo de 90 dias. Tá certo? Então, tem que ter um critério que efetivo, não um critério. E o pior, não vou mencionar nomes, mas nesse caso foi juntado um parecer de um colega, né, extremamente conceituado, que defendia que esta cláusula tinha validade e que, portanto, a empresa pagaria a medida das suas possibilidades. Né? É óbvio que, em razão da resultado desse parecer, eu tenho que buscar um outro parecer, né, para falar o contrário. Falar, não tem. Né? E aí, meu parecer, eu posso falar de quem foi. Pegamos o parecer também do professor Modesto Carvalhosa. O Carvalhosa disse lá claramente que isso é um absurdo, isso aí é uma cláusula meramente contestativa, está sendo colocada lá justamente para quê? Para nunca pagar. Né? E, portanto, se é uma cláusula contestativa que está lá só para nunca pagar, é legal. Né? É óbvio que, nesse caso concreto, depois de muita briga, terminou em acordo. Né? Ainda bem. Então, esse é um problema. O outro problema é o seguinte, e falava com o professor Gilson há pouco, muito feliz que esse agora é o entendimento jurisprudencial consagrado hoje no STJ. Vocês vão ver até um julgamento interessante que eu trouxe. O contrato estabelece, por exemplo, que o pagamento será feito em 12 parcelas. Por que o contrato estabelece que o pagamento é feito em 12, 24 e 36 parcelas? O objetivo é o seguinte, é não descapitalizar a empresa de uma hora para outra com a saída do sócio, podendo prejudicar o próprio andamento da empresa. Então vai sair o Arturo aos aveiros. A empresa vale 20 milhões, parte do sócio, 40%. Bom, são 8 milhões. Imagina a empresa ter que tirar do bolso 8 milhões de uma vez para pagar. Então, o contrato fala, não posso descapitalizar a empresa de dia para a noite, então, né, dessa forma. Então, vamos estabelecer que apurado o valor, vai se pagar isso em 24 vezes, porque é uma forma da empresa se preparar, né, e poder fazer esse pagamento sem ter um impacto na sua própria vida, na própria saúde financeira da empresa. Pois bem, eu como um outro colega, o professor Roberto Simão Filho, há muitos anos, aqui no João Mendes, numa ação, a questão de 15 anos atrás, mais ou menos, nós defendemos uma tese diferente. A gente veio e fez a seguinte defesa, que esta cláusula do contrato só teria validade quando se tratasse de dissolução extrajudicial ou quando se tratasse de dissolução judicial, onde, entre a propositura da ação e a efetiva apuração e determinação de pagamento, não tivesse transcorrido prazo superior àquele já estabelecido no contrato. Por quê? Porque se o objetivo do contrato é não descapitalizar a empresa de uma hora para outra, se o prazo judicial da ação tivesse sido superior ao próprio prazo do contrato, a empresa, desde o momento da propositura da ação, já deveria, em razão do dever de diligência do administrador, ter promovido o quê? Ter promovido ter promovido o provisionamento desses valores para o pagamento final, quando efetivamente saísse a decisão. Pois bem, este posicionamento nosso, já na época foi acolhido, aqui em primeira instância, foi acolhido pelo tribunal, que tinha sido acolhido pelo STJ. Entretanto, era um caso único. Hoje é a posição aceita no STJ. O STJ marcou posição de que o prazo estabelecido no contrato só deve ser observado quando a ação tiver durado tempo inferior àquele do contrato. Se a ação durou mais tempo do que aquele estabelecido no contrato, o pagamento deverá ser feito em uma única vez em dinheiro. Trouxe aí alguns dados mais para frente. Então, está aí já. Olha, nesse sentido, o STJ já se manifestou por diversas vezes, vale destacar o voto do ministro Ari Paradela, que ao enfrentar a questão assim se manifestou. O tema, decidido, tem uma circunstância peculiar à espécie,
que, em caso amado, foi valorizada no julgamento do resto de São Paulo, da minha relatoria, onde que, tardando o deságio da causa por tempo superior ao do prazo contratual assinalado para a entrega dos haveres do sócio retirante, o pagamento deve ser exigível de imediato. Tá certo? Então, esse é um ponto bem interessante que agora a jurisprudência do STJ se posicionou e tem se posicionado de forma firme nesse sentido. Vamos seguir? Para finalizar aqui, os aspectos processuais da dissolução, só lembrando, esse primeiro item que eu quero chamar a atenção de vocês, qual é a legislação aplicável processualmente em matéria do prosogício? Lembrem-se que no caso de dissolução judicial, aplica-se ainda o Código de Processo Civil de 1939, artigo 655 a 674 do CPC de 39. E aí eu falaria, mas o CPC de 39 não está revogado? Não, totalmente. O artigo 1218 do CPC de 73 diz lá que algumas matérias permaneceriam em vigor até que lei especial viesse agradar o tema. A grande maioria daquelas matérias editadas lá já havia lei especial, mas o inciso 7º, que fala da dissolução da sociedade, até hoje não veio nenhuma lei especial tratar. Portanto, continua em vigor as disposições do artigo 655 a 674 do CPC. Ok? Pode seguir? Justamente nesse aspecto processual, lembrando também quem deve figurar no polo ativo e no polo passivo desta ação de dissolução. No polo ativo, terá que ser qualquer sócio. E aqui é uma discussão na doutrina de jurisprudência de quem é esse qualquer sócio. Parte da doutrina diz que é qualquer sócio que prove a sua condição de sócio, seja por que meio for. Então, mesmo que eu seja sócio e não conste no contrato social, mas que eu tenha um documento que prove que eu sou sócio, eu teria direito de ingressar com a ação de dissolução. Então vamos imaginar, foi feita uma alteração contratual onde eu ingresso como sócio, e essa alteração nunca foi levada a registro. Mas eu tenho a prova de que eu sou sócio em razão da alteração, mas ela não está lá registrada no contrato social. Não importa, eu teria a legitimidade ativa. Me parece que esta é a posição mais acertada. Há uma segunda corrente minoritária que diz que só pode ser sócio que conste do contrato social. Defende, portanto, que caberia a esse sócio, primeiro, brigar para ingressar no contrato, para que depois ele pudesse entrar com a ação para ser dissolvida a sociedade. Me parece um pouco de formalismo aí demais. Muito bem. Um outro ponto, e esse dos julgados aí, é quem tem legitimidade passiva, em face de quem você tem que propor a ação. Então a ação de dissolução tem que ser proposta em face da sociedade, porque a resolução é em relação à sociedade, e dos demais sócios. Esses demais sócios na condição de litisconsorte passivo necessário. Então, você não vai poder entrar com a ação apenas contra a sociedade. É contra a sociedade e os demais sócios. Por quê? Porque os demais sócios têm interesse. E, portanto, eles fazem parte de um litisconsorte passivo necessário. Então, está aí, os julgados do STJ. A ação de dissolução parcial deve ser promovida pelo sócio retirante contra a sociedade e os sócios remanescentes em litisconsorte necessário. Mais recentemente, no mesmo entendimento, olha lá, agravo regimental, na ação para apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade empresarial e dos sócios remanescentes, em litisconsorte passivo necessário. Decisão do nosso desembargador, hoje ministro do STJ, o Distrito do Internet, agora de 8 de fevereiro de 2011. Ainda, esse caso aqui eu trouxe porque é uma outra situação. Veja que o votamento do ministro do Internet. Aqui é uma situação onde aparentemente ele está se contradizendo, mas é uma contradição aparente. Nesse caso, ele está afastando a necessidade da sociedade no polo passivo. A ação foi proposta de dissolução contra o sócio.
e não constava a sociedade. Portanto, em tese, essa ação teria que ter sido anulada. Não é? Se o litisconsórcio é necessário, tinha que haver anulação. E era o que estava se pleiteando lá no STJ. Entretanto, essa sociedade tinha quantos sócios? Apenas 2. Então, o que o ministro falou? Olha lá, ele diz assim, na especificidade do caso concreto, contudo, não é necessária a inclusão da sociedade, pois, tratando-se de um processo muito antigo, ansioso por chegar a desfecho, está bem claro que os demais sócios excluíram o autor, exclusão qual, pelo fato de os demais sócios constituírem a unanimidade remanescente, a sociedade jamais chegaria a sustentar o que quer que seja o contrário, de modo que, a rigor, desnecessário anular o processo para a inclusão do litisconsórcio necessário e retorno à mesma situação que já está agora. Entenderam? Então o ministro, do meu ponto de vista, acertadamente, deixou um pouco de lado o formalismo, né? E falou, se a sociedade, todo mundo que está aqui presente, o remanescente é quem representa a sociedade, como é que ia ser a posição dele enquanto sócio? Ia ser diferente da posição dele enquanto sociedade? Óbvio que não. Portanto, não há razão para se anular tudo e voltar a estaca zero. Pode ir? E aqui a questão da apuração de haveres. Se aquele critério que a gente viu lá atrás é um critério que tem que ser visto com cautela, qual seria um novo critério a se buscar? O novo critério que tem sido defendido é esse aqui. Vejam só o que diz esse autor, que na realidade é considerado hoje um dos maiores peritos em critério de avaliação de empresas. Ele diz assim, ninguém venderia uma empresa em funcionamento por menos do que obteria se a fechasse. E ninguém fecharia as portas de uma empresa se ela pudesse ser vendida por valor melhor em funcionamento. Logo, o valor econômico de uma empresa é dado pelo maior dos montantes alcançados nessas duas alternativas, em liquidação ou em marcha. Então ele diz, nenhum critério é ruim. O que eu tenho que ver é no caso concreto. Qual é a situação? Essa sociedade teria um valor justo se ela fechasse as portas? Então eu vou utilizar o critério como se dissolução total se tratasse. Não. O valor justo dela seria muito mais apurado se ela continuasse em marcha. Então eu vou me valer no próximo critério, que é esse: avaliação por fluxo de caixa descontado trazido ao valor presente. Esse é o critério que avalia a empresa estando ela em marcha, estando ela em funcionamento. Então, diz lá, entre os modelos apresentados, o fluxo de caixa é tido como aquele que melhor revela a efetiva capacidade de geração de riqueza de determinado empreendimento, sendo este indicado no mercado, pois o fundo de caixa descontado pode ser considerado a metodologia mundialmente mais utilizada para a prefixação de empresas e ativos em processos de fusões, aquisições, etc. Esse critério hoje é tão aceito mundialmente que ele é obrigatório pela CVM no caso de avaliação de sociedades anônimas. Não se utiliza nenhum outro critério em SA se não for este critério. Mas a CVM tirou da onde isso? Da lei das SAs. A lei das SAs diz que para o critério de avaliação terá que se utilizar os critérios internacionais de avaliação de empresa. E os critérios aceitos únicos internacionalmente para avaliação de empresa é esse, e é o que a CVM então acorda. E como se não bastasse isso, eu não trouxe aqui aos senhores, mas se for eu posso encaminhar, hoje o Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu que o critério de fluxo de caixa passa a ser considerado critério contábil para avaliação de empresa. Então, aquela outra história que a gente ouviu por aí, não, mas esse critério é meramente econômico, portanto não se presta, deixa de ser verdadeiro, porque o próprio Conselho Federal, na sua última resolução, observando essas regras estabelecidas mundialmente, ele diz que o fluxo de caixa descontado é regra contábil para avaliação de qualquer empresa. Tá? Pode mais um? Então, lá.
balanço de determinação, balanço patrimonial elaborado para fins judiciais. Lembra que eu falei que é o balanço de determinação? Então, por período judicial, contábil, a partir dos registros contábeis, que não afeta a contabilidade da empresa, com o objetivo de determinar o montante dos haveres que cabe aos sócios que se retiram, ou aos herdeiros. Pode mais uma? Conclusão, pode? Então, não vou nem ler tudo isso daí, mas ele simplesmente está colocando que esse balanço de determinação ele vai ser apurado da forma mais ampla possível e, portanto, trazendo o valor mais justo. E esse é o ponto importante. Olha lá, segundo parágrafo. Na elaboração do balanço de determinação, o perito deve buscar um valor econômico justo para a empresa avaliada e, em decorrência disso, é possível a aplicação do balanço de determinação junto com o fluxo de caixa descontado, método amplamente utilizado em negociações. Então, esse é o critério justo. É o critério que reflete o valor efetivo, e que pode ser tanto o fluxo de caixa, como pode ser o critério como se de solução total se tratasse. Mas eu vou ter que observar o quê? Cada situação. Ok? Então, com isso, estou por encerrado. Desculpe aí tanta informação em tão pouco tempo, mas era necessário passar no sinal. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Essa aula super esclarecedora, vamos abrir as perguntas e depois para o sorteio do livro Abuso do Direito da Concorrência Industrial, já atualizado no segunda prateleira, do Marcos Emílio, tanto o livro vinculado ao direito comercial. Alguma indagação? Nome do posto de trabalho. Na exclusão tributária, haverá apuração da vez ou tem outro capital. A outra questão é qual o procedimento para a apuração da vez quando não for possível acesso ao feito contábil. Então vamos lá. Duas hipóteses. Primeira pergunta, o Júlio tem razão, ele fez a feita, porque eu acabei atropelando essa parte, né, por conta do tempo. Mas a resposta era, está no próprio livro 85, no parágrafo primeiro ou segundo do livro 85. O parágrafo 85 estabelece lá o seguinte, que no caso do sócio excluído, se dará a apuração dos haveres, nos termos do artigo 1031. Porque ele, de fato, é sócio já, né? Então ele está sendo excluído, portanto ele receberá os seus haveres, observada a mesma regra do 1031, ou seja, um balanço especialmente levantado, tomando por base a situação patrimonial a data da resolução. Neste caso, o que nos facilita é saber qual é o momento da resolução, porque é o momento que ele foi excluído pela determinação da ata ou sócio. Então, diferente da questão judicial, é fácil. Eu sei exatamente o momento da situação patrimonial, que será o que? A exclusão. A questão dos livros da empresa, se não existe acesso aos livros, não é tão grande problema. Por quê? Porque o perito poderá fazer a avaliação, principalmente se for com base em fluxo de caixa, tomando por base, por exemplo, a movimentação das contas da empresa. Então ele vai poder fazer o quê, por exemplo? Ele vai pedir ao juiz que dê acesso a todas as contas dos últimos anos, onde ele vai poder elaborar um laudo, verificando qual foi a entrada de valores na empresa e as saídas, com base no quê? Nas contas correntes. É óbvio que tem que incluir todas as contas, né? Caixa 1 e eventual caixa 2 da empresa. Mas como é que vai saber? O sócio sabe, né? O outro sócio que está sendo excluído vai saber. E aí, nesse teu caso específico, o acordo deve surgir, né? Porque quando começa a vir a história de caixa 2, começa a surgir questões de crimes tributários, que não é interessante às vezes para as partes. Mais alguma pergunta? Nome, posto de trabalho. Do lado depois do senhor. Pode ir.
Bom dia, doutor Marcos. Meu nome é Adriana, trabalho na 10ª Secretaria Silva. Qual o limite da responsabilidade do sócio excluído perante os credores da sociedade empresária? Se essa exclusão lhe permite rescindir os contratos que configurou como avalista da sociedade? Olha que essa pergunta, né? Muito bem. Qual vai ser, portanto, a responsabilidade desse sócio, né? Que está sendo excluído ou que ocorreu a dissolução? É só no caso excluído ou pode ser dissolução? Vamos ampliar. Seja ele excluído, seja ele dissolução. A responsabilidade dele, ele continua com a responsabilidade estabelecida no Código Civil, ou seja, ele vai continuar respondendo por 2 anos após o momento que ele deixar a sociedade. Então essa vai ser a regra aí. Com relação, e aí é mais complexo agora, com relação àqueles contratos onde ele assinou como avalista, azar dele, ele continuará com responsabilidade até o término do contrato, até o término da liquidação do contrato, uma vez que o aval é uma obrigação autônoma e, portanto, ele assinou como avalista e não como sócio e, portanto, é uma obrigação autônoma que ele assumiu. Então, nos casos em que eu atuo, a gente tenta, quando existe acordo, incluir essas hipóteses onde o sócio vai ter que fazer o quê? A substituição do avalista, né, naqueles contratos. Mas lembre-se que essa substituição do avalista vai depender da anuência também do credor, né? Mas a gente coloca isso lá, quando é acordo, né? Quando é acordo. Não deve se esquecer, quando é acordo, para homologar o acordo, colocar isso, porque senão ele vai responder, porque o aval é obrigação autônoma. Né? Doutor Marcos, bom dia. Nelson Cabral, da Cadoria de Família. Eu queria ter a oportunidade de fazer uma pergunta e eu pedi uma opinião do senhor a respeito de um assunto paralelo. Tá? Em relação à pergunta, o senhor tratou da questão do monetário. Se é possível isso ser aplicado para a sociedade simples limitada, tá? Uma vez que ela não tem um registro obrigatório na junta comercial, seria aplicado o registro no cartório, né? Essa seria a pergunta. E em relação à opinião, fazendo paralelo, em relação a quando ocorre um arrolamento dentário, tá? E o Becujos detinha participação em uma empresa. Hoje a Fazenda aceita como critério o valor das cotas daquele sócio, sendo a participação dele no capital social. Mas seria justo, aí eu gostaria da sua opinião, também levantar os aspectos da forma dos critérios que o senhor colocou para nós? Então vamos lá, a primeira pergunta envolvendo a sociedade limitada simples. Então vamos lembrar o seguinte: quando a gente fala em sociedade limitada, o artigo 1052 seguintes do Código Civil vai tratar da sociedade limitada. Da mesma forma, o Código Civil trata de outras sociedades, por exemplo, no 1099, que é a sociedade em nome coletivo, no 1046, ele vai tratar da sociedade comedida. Essas sociedades do Código Civil, elas podem adotar tanto o tipo empresarial como o tipo simples. Então, uma sociedade limitada, como o colega estava lembrando, ela pode ser uma sociedade limitada empresária ou uma sociedade limitada simples. Porém, ela continua sendo regida enquanto o seu tipo limitado. Significa dizer, portanto, que mesmo ela sendo uma simples limitada, ela tem que observar todas as regras da sociedade limitada. E, portanto, a questão de apuração de exclusão de sócios, critério de pagamento de haveres, todos se param da mesma forma que eu expliquei aqui, mesmo que ela seja uma sociedade simples, com registro no cartório de pessoa, no registro civil de pessoas jurídicas, né? Não haverá nenhuma distinção. Tanto é assim que, por coincidência, foi pergunta do concurso do Ministério Público Estadual no ano passado, justamente isso, né? O examinador querendo levar ele colocou o seguinte: se uma sociedade limitada simples poderia ter o seu capital social integralizado em serviço.
Por que a pergunta? Porque a sociedade simples pode ter o seu capital integralizado em serviço, bens e dinheiro. Mas a sociedade limitada e a sociedade anônima só permite a integralização do seu capital social em dinheiro e bens. O examinador vem e fala assim, mas uma sociedade simples, limitada, poderia ter de serviço? Não. Por quê? Porque, embora ela seja uma sociedade simples, ela é simples e limitada. Então ela tem que observar as regras próprias da sociedade limitada. E isso, portanto, qualquer situação, inclusive na nossa hipótese de solução. Então essa está resolvida. A segunda, você me coloca numa posição desagradável, porque eu sou advogado, né? Então você quer que eu fale algo que vai fazer com que careça muito o recolhimento dos impostos, né, no inventário. Mas de fato você tem razão. Eu acho que se a fazenda insistir, ela poderia de fato questionar para efeitos tributários o valor real, né, daquelas cotas e não meramente o valor que se estabelece no contrato. Porque aquele valor do capital social não tem absolutamente nada a ver com o valor efetivo da sociedade. O valor do capital social, a gente tem que lembrar que é o valor que os sócios estabeleceram no início da contratação para poder dar início à atividade. Esse valor, depois de constituída a sociedade, se despreende completamente pelo valor da própria sociedade. Então, você tem razão no sentido que, sim, a fazenda, se um dia resolver criar um grande problema, vai criar um grande problema para as viúvas e herdeiros de sociedade. Que eu espero que demore. Mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta, vamos encerrar e logo depois vamos fazer o seu pergunta. Sabendo pela internet. A pergunta, ela veio diretamente uma pena porque o colega não está aqui para a gente poder entender melhor o alcance. Mas é a seguinte: existe ambiente probatório na fase de apuração de haveres para se identificar atos praticados em desfavor da sociedade antes da quebra da fé societária? Então, eu estou imaginando, meu colega, o seguinte: se eu poderia, na fase de apuração de haveres, identificar atos que foram praticados por aquele sócio retirante que tenha gerado prejuízo para a sociedade e, portanto, descontar isso daí na parte que ele tem para receber. E a resposta é sim, pode. Tá? É possível, sim, nessa questão. Inclusive, até diria não só possível, mas desejável até que se encontre, eventualmente, situações onde o sócio pode ter gerado prejuízo. O professor Gilson, melhor do que eu, sabe o que eu vou falar agora, que o novo Código de Processo Civil que está em tramitação, no seu texto primário, a comissão não abordou a questão da ação de dissolução e apuração de haveres. Depois de muito grito, o senador colocou uma emenda e agora existe lá essa hipótese. E dentre essas discussões, desse rito processual novo que está sendo discutido, está lá inclusive expresso dizendo que nesta fase de apuração poderá se apurar eventuais prejuízos que o sócio remanescente causou à sociedade para que se faça uma espécie de compensação dos seus haveres. Então, está ocorrendo essa discussão lá na elaboração do código, mas isso é matéria de conhecimento do professor Gilson muito mais do que minha. Finalizando, portanto, as questões, nós vamos fazer aqui a sorteio do livro do professor Marcos Evídios, sorteio eletrônico. Já foi embora. Daniela Videira. Opa! Gostaria mais uma vez agradecer a presença do professor Marcos Evídios e convidá-los para a próxima aula
será no dia 14, o juiz aprova. Análise comparativa entre o sistema atual e o projeto do CPC, aula com o Dr. Jorge Costa. Tenham todos uma boa tarde, bom final de semana e até semana que vem.